Olá, eu sou Lorena Matos, repórter do Money Times, e está começando mais um episódio do Money Minds. Hoje vamos falar com Carlos Lazar, diretor de estratégia da Wiser Educação, que recentemente concluiu o processo de aquisição de 100% da Conquer Business School. A Wiser já havia realizado 2 aportes na Conquer, que juntos somaram mais de 120 milhões de reais. Agora, a aquisição total se deu por meio de uma venda e troca de ações. Desde o ingresso da Wiser na sociedade, a Escola de Negócios ampliou seu faturamento em 271,4%, saltando de 35 milhões em 2020 para 130 milhões em 2023. Para 2024, a projeção é de uma receita de 160 milhões de reais. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. E para começar, eu queria entender, em contexto geral, como que foi o processo de aquisição total após os aportes que já haviam sido feitos na companhia. Legal. A gente fez aliás, obrigado bem pela entrevista, muito obrigado pela oportunidade e um bom dia. A gente fez um primeiro aporte em 2021 na Conquer, né? Foi onde tudo começou. A gente comprou uma parte minoritária, e isso foi ao longo do tempo já, desde o princípio, já estava pré-definido como que seria, né, o remanescente, né? A gente teria uma oportunidade de fazer um segundo aporte, que acabou não acontecendo da forma que a gente tinha imaginado no começo, porque a gente teve uma outra oportunidade de fazer esse segundo aporte e sim comprar uma participação maior, e aí nessa oportunidade a gente chegou em 40% de participação, tá? Que foi a saída de um dos fundadores, quando a gente comprou essa parcela junto com a própria Conquer, desse percentual que ele detinha até então. E ficamos ali com 40% da Conquer de participação via Wiser. Os outros 2 fundadores mantinham, então, os outros 60%. Mas também já estava estipulado, desde o princípio, que nós compraríamos esse remanescente por meio de um roll-up de ações, né, por meio de uma troca de ações entre Wiser e Conquer em um determinado evento de liquidez que aconteceria, ou que vai acontecer em algum momento. Entretanto, não aconteceu até agora, mas também a gente percebeu que poderíamos fazer esse roll-up conversando com eles. Acho que era uma vontade mútua, tanto da nossa parte quanto dos fundadores, de já integrar essas empresas, né, buscar sinergias e entender como que a gente poderia trabalhar ainda 100% em conjunto, né, ser um organismo único e não mais apartado, e por isso mesmo a gente começou a conversar, definimos um modelo de fazer esse roll-up pré-evento de liquidez, e foi o que acabou acontecendo, né? Com esse último evento, a Wiser detém então 100% da Conquer, muito embora os seus 2 fundadores que ainda estavam no negócio continuam na operação, continuam vamos dizer, todo o dia a dia, toda a participação que eles têm na administração da empresa e na condução da estratégia da empresa continua firme e forte, e lá estão também trabalhando. O Joseph Rubin, que é um dos fundadores, também assume e acumula uma posição aqui na Wiser como CMO, né, Chief Marketing Officer, que ele até atualizou recentemente o próprio LinkedIn e começa a trabalhar agora também na estrutura Wiser de uma forma. O Wendel, que é um outro sócio, continua na operação da Conquer. Perfeito, ficou bem claro. E aí eu já queria entrar um pouquinho na questão de números e entender o que pode ser aberto em relação ao investimento na aquisição. É um pouco, vamos dizer, difícil de abrir, vamos dizer, a completude dos números, uma vez que a transação envolve uma participação relevante de troca de ações. E essas ações, vamos dizer, não tem um valor específico ou um valor que vai ser lá no final do dia, né? Então, mas sim, nós fizemos aportes aí superiores a 200 milhões de reais já dentro dessa operação, e que a partir de agora, obviamente, como um organismo só, agora os fundadores ficam sócios da Wiser via ações da Wiser, e a Wiser detém 100% da Conquer. E foram em várias tranches, né? Foram em vários modelos de
de aporte que foram colocados. Teve aporte primário, teve aporte secundário, teve aporte na saída do sócio que eu comentei anteriormente. Então, teve vários tipos de aporte e maneiras de conduzir esse aporte ao longo de todo o processo. Mas sim, foi uma quantia expressiva de investimento, uma das maiores que a gente já fez, e a Wiser já fez mais investimentos ao longo de todos esses últimos anos, mas sem dúvida nenhuma foi a primeira. Isso, sem dúvida nenhuma, foi a primeira, então acho que foi uma muito relevante. E mais do que isso, eles vêm demonstrando um crescimento muito forte, um crescimento vigoroso, tanto do ponto de vista de receita, como também de rentabilidade agora. Então vem acontecendo, acho que uma tendência muito boa, e eles vêm ganhando participação no todo que a Wiser significa. Você comentou que quando fizeram os aportes já tinha ali uma visão do que viria a seguir. Mas eu queria saber como vocês chegaram à decisão, do ponto de vista de negócios, de fazer um investimento tão expressivo como esse. Eu acho que, de forma geral, né, a gente já estava com eles desde 2021, então já tinham uns 3 anos de trabalho conjunto com sócios e a Wiser apoiando essa vertical de soft skills que a Conquer percorre, acho que com muita excelência, né? É uma das marcas mais renomadas que tem nesse mercado, é um top of mind mesmo, no próprio LinkedIn eles têm um reconhecimento, então isso vem, eu acho que reforçando que, primeiro, acertamos lá atrás, ao identificar a Conquer, ao conduzir uma negociação inicial com eles lá atrás e trazê-los para o nosso ecossistema. Acho que isso foi um grande acerto. A partir de então, a gente foi introduzindo ferramentas, introduzindo produtos junto com eles. Eles entraram em pós-graduação mais recentemente, e isso vem sendo uma vertical de grande sucesso dentro dos produtos oferecidos pela Conquer, além do o Conquer Plus, que é um produto de assinatura, além do B2B, que também é relevante dentro da Conquer. Então, eles vêm desenvolvendo todas as suas linhas de produtos, os seus canais de venda que foram também colocados ali ao longo de todos esses últimos anos, e eu diria que ali, sem dúvida nenhuma, no ponto de vendas, a Wiser conseguiu introduzir, conseguiu reforçar e colocar bastante expertise para que eles abrissem mais canais e conduzissem essa abertura de uma maneira bem boa, né, com resultados bem sólidos, e isso foi acontecendo. E a gente ia ganhando segurança neles e eles iam ganhando segurança conosco, né? Acho que é sempre uma via de duas mãos aí, quando você éramos sócios, mas ainda tínhamos empresas bastante apartadas do ponto de vista de gestão. Do ponto de vista de back-office, do ponto de vista de N áreas, né, que a gente também vinha oportunidades de uma integração, seja de sistemas, seja de pessoas, seja até de estratégia e de cross-sell, quer dizer, tem uma série de oportunidades que a gente, fazendo esse movimento de roll-up, poderia perseguir e poderia gerar bastante valor. É exatamente nesse caminho que nós adotamos essa postura e esses diálogos. Lembrando, era uma coisa que as duas partes queriam muito. Então, e por isso aconteceu, né? Porque eles não tinham obrigação e nós também não tínhamos obrigação de executar isso agora. Mas víamos ali uma enorme oportunidade de gerar mais valor se a gente fizesse a partir de agora já esse roll-up. E é exatamente nesse caminho que a gente está traçando a partir de agora, né? A gente já está fazendo uma série de estudos e análises e até executando, de certa forma, a própria integração, e isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar valor em mais venda, em mais economia, em negociações melhores junto a fornecedores, etc. Então, você tem uma série de eventos que estão acontecendo já a partir de agora, que vão trazer muitos ganhos para a Wiser, para a Conquer e para todos que estão envolvidos nisso. Foi divulgado que a Wiser espera um aumento ambicioso de 357% na receita da Conquer neste ano. Como vocês pretendem que isso ocorra? Um compilado de crescimento, sim. A gente está vindo acho que já vem de um crescimento bastante relevante, né? Quando a gente fez o primeiro aporte, a Conquer era uma empresa de cerca de 20 milhões de faturamento, né? Hoje a gente está falando de uma empresa de mais de 100 milhões de faturamento. Então ela vem crescendo consistentemente,
tanto do ponto de vista de receita, mas também do ponto de vista de rentabilidade. Obviamente é sempre desafiador, ainda mais quando as coisas já estão num patamar que estão, continuar crescendo, mas sim temos, eu acho que uma avenida e um mercado endereçável, eu diria bastante grande, sem dúvida nenhuma, quando você fala de soft skills, quando você fala de uma educação que as faculdades não preparam os profissionais, né? Quando é muito um tom de empregabilidade aqui, de upskilling dos indivíduos que buscam a Conquer, seja por meio de uma pós-graduação, seja por meio de cursos específicos, a gente vê uma série de oportunidades. A gente vê uma série de oportunidades no B2B também, que hoje já representa, como eu disse, uma parte importante do faturamento, mas é um campo ainda a ser muito explorado. Então a gente, sem dúvida nenhuma, vê uma oportunidade, uma avenida de crescimento bastante relevante para a Conquer, sempre desafiador, acho que a gente sempre tem que buscar as melhores práticas e conseguir alcançá-las, mas eu acho que a marca é muito boa, os produtos são muito bons, já são provados, né, um NPS muito bom, os clientes gostam, os clientes conseguem. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante também de qual o impacto no salário das pessoas eles causam a partir de um curso da Conquer que o indivíduo faz. E os resultados são tremendos, é um aumento absurdamente alto, é mais de R$ 1 bilhão de impacto no salário de todos os alunos que obviamente, no conjunto de todos os alunos que fizeram Conquer. Então, é, 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 é exponencial o impacto que ele causa dentro dos indivíduos que lá estão, e por isso mesmo eu acho que a gente tem ainda muito espaço para crescer dentro do Brasil e eventualmente até buscando alguma coisa fora do Brasil. Seguindo por essa linha, vocês pretendem impulsionar esse crescimento de que forma? O que está no radar? Tem um projeto muito bacana de a gente ter a Conquer mais perto das pessoas. Posso colocar apenas um teaser desse, mas eu não posso dar muito detalhe agora porque é extremamente estratégico. Mas é um projeto muito interessante que a gente está começando ainda a construir, mas que tem muitos benefícios e muitas coisas boas a virem, sim, a partir das novas estratégias que já estão sendo desenhadas, já estão sendo executadas, especialmente focando no crescimento, focando na expansão do negócio, focando em novos canais, sejam eles de entrega ou de venda. Ainda nesse campo de dados, o que explica o aumento de 271,4% no faturamento da Conquer desde o ingresso da Wiser em 2021? Não, acho que de forma geral, eu acredito que acho que é uma combinação de fatores, tá? Não tem uma bala de prata que causou todo esse impacto, tá? Sem dúvida nenhuma, eu destacaria dois pontos muito relevantes. O primeiro deles é uma esteira de produtos mais completa, né? A Conquer tinha alguns produtos, talvez mais focados, o B2B sempre foi presente, mas era menor ou era muito parecido com o que é hoje, só que num faturamento muito menor. E também era tinha um produto de assinatura, então que foi desenvolvido e lançado ali perto de 2020, 2021 também. E não era muito extensivo essa linha de produtos. Agora, a partir especialmente de 21, 22 e 23, essa linha de produtos aumentou significativamente e continua aumentando. Continua bastante num viés de aumento, num viés de amplitude, focando em outras carreiras, outros soft skills, com mais destaques e que vêm sendo muito demandados pelo mercado. Então tem muitas pós, inclusive, que vão ser lançadas nos próximos meses. Pós diferentes das que são oferecidas hoje. Somado a isso, os canais de venda. Eu acho que a Conquer tinha um canal de venda muito exitoso até a nossa entrada, depois foi colocado um novo canal de venda, que venda um inside sales, foram outros tipos de venda, de marketing, de performance, que acho que foram aprimorados, expandidos, melhor executados de forma geral, até pela experiência que eles foram adquirindo ao longo desse tempo todo. Então, acho que a combinação de uma esteira de produtos mais completa, com canais de vendas mais robustos e diversificados, sem dúvida nenhuma, puxaram todo esse crescimento, seja ele de faturamento, como também de rentabilidade, onde o faturamento talvez até que tenha crescido menos,
mas a rentabilidade também teve um comportamento muito positivo ao longo dos anos. Agora, focando um pouco mais na própria Wiser, qual o impacto da aquisição completa da Conquer, tanto em termos de números quanto de estratégia? Legal. A Wiser, desde 2021, vem conduzindo um processo de criação, né, e de se consolidar como um hub de edtechs atuando em diversas verticais de conhecimento, né. A gente, nosso legado é mais em idiomas, tem também o empreendedorismo no nosso DNA, e por meio de negócios também, mas o idiomas, o inglês, sem dúvida nenhuma, continua sendo uma parte relevante do negócio Wiser, até pelo seu legado, né? A gente atuava muito forte em franquias até a pandemia. A pandemia, obviamente, deu uma mudança, ofereceu uma mudança de perfil de produto oferecido e também uma retração do volume de franquias. Então a gente começou a oferecer muito um produto digital de inglês e vem sendo muito importante para a companhia. Entretanto, a gente agora, nesse momento, estamos até voltando uma atuação em franquias, né, uma oferta em franquias importante que vai, de novo, gerar uma escalada nesse negócio de inglês ao longo dos próximos anos, com a abertura de um número de franquias significativo, porque existe uma volta desse interesse por parte dos alunos, por parte desse tipo de entrega. Então a gente percebeu essa demanda e estamos nessa estratégia atualmente na parte de inglês. Aí fizemos Conquer Soft Skills, fizemos uma outra aquisição, chama Prova Total, é um preparatório para vestibulares, Enem, que também está indo super bem. Fizemos uma abertura orgânica de um curso de vendas chamado Vende-se, e em seguida o Performance, que tem duas personalidades também envolvidas nesses negócios, que é o Caio Carneiro na área de vendas e o Joel Jota na área de alta performance. Eles estão envolvidos nesse negócio, também são sócios aqui na Wiser. E por fim fizemos uma aquisição de um preparatório para residência médica chamado MedCoff, que vem tendo uma performance exponencial também em termos de crescimento, em termos de rentabilidade. É um negócio ainda que tem um mercado bastante grande para ser desenvolvido. Então a gente também tem essa vertical dentro da nossa plataforma. Então você veja, temos soft skills, temos alguns tipos de preparatórios diferentes, temos vendas, temos performance, temos empreendedorismo, temos inglês. Já temos, então, de forma consolidada, um volume bastante significativo de oferta de produtos em diferentes verticais, mas ainda vemos inúmeras oportunidades de abraçar outras verticais que hoje não estamos presentes. Então, continuamos focados aqui, a gente já olhou mais de 170 edtechs no mercado, continuamos focados em achar boas oportunidades para investimento. Se você aí que está nos ouvindo tem um edtech e quer falar com a gente, pode me procurar. A gente tem, sem dúvida nenhuma, muito interesse de continuar crescendo e de continuar absorvendo outras edtechs que façam sentido, que tenham um tamanho interessante e que ofereçam uma oportunidade de crescimento bastante relevante para a Wiser como um todo. Então, essa é a conjuntura atual da Wiser, né? Hoje nós temos já um porte bastante importante, né? Quase 600 milhões de faturamento, mais de 200 milhões de EBITDA. Então temos uns números bastante relevantes, standalone, né? assim, a Wiser do jeito que ela é hoje, sem considerar novos investimentos. Além dos planos para a Conquer, a Wiser está mirando a aquisição de outras empresas no curto e médio prazo? Então, eu até já contei parte desses planos, mas só reforçando, né? Acho que no inglês a gente está voltando com franquias, com o objetivo, então, de ampliar e acho que retomar uma coisa que talvez seja um grande DNA nosso, que é esse mercado de franquias de idiomas, que já foi, eu diria, a Wiser como um todo, né, quase como um todo, em algum momento, hoje não é mais, mas tem um potencial de novo para retornar ao seu nível, pelo menos ao seu nível que já foi, ou até maior do que já fomos, chegamos a ter 400 franquias num determinado período.
tem essa estratégia que a gente está desenvolvendo agora. Temos também, dentro das investidas, as estratégias que eu comentei de Conquer, com abertura de novos produtos. Idem para a prova total, que a gente está desenvolvendo o reforço, um reforço universitário, que também vai ser um novo produto a ser colocado no mercado ainda esse ano. Na Medcoff, idem com novos produtos, com novas áreas de atuação que eles estão desenvolvendo atualmente. Então, você pegar na própria plataforma hoje, né, dentro das marcas que hoje já fazem parte do organismo Wiser, tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que vai gerar muitos frutos ao longo desse e dos próximos anos. A partir disso, nós continuamos vendo oportunidades de fusão e aquisição com players edtechs que hoje a gente não tem uma participação ou não tem uma presença, né? Tem vários setores que a gente não tem uma presença que faz sentido a gente ter sem dúvida nenhuma, porque são verticais de conhecimento com grande demanda, que envolve bastante um mercado endereçável bastante importante, tickets interessantes, etc. E somado a isso, temos, obviamente, a oportunidade de fazer alguma coisa maior até, e ganhar ainda mais porte por meio de uma operação mais estratégica que pode acontecer. Então você tem acho que um leque de opções, um leque de oportunidades aqui que estão sendo todos trabalhados. Acho que nenhum está adormecido, pelo contrário, estão bastante ativos dentro da companhia. Então isso é bem interessante e que a gente vai, obviamente, buscar executar e, sem dúvida nenhuma, teremos várias notícias a oferecer para você, Lorena, quem sabe aí nos próximos meses, para comentar e desenvolver aqui também. Pensando nesse contexto que a Wiser segue sondando o mercado, quais que são os critérios considerados para essas aquisições? Legal. O que é o tipo de edtech que a gente procura? Sem dúvida nenhuma, são edtechs com um porte já relativamente, vamos dizer, com uma receita de 2 dígitos milhões, né? Temos ali porque tem que ter um EBITDA já bastante saudável, acima de 5 milhões pelo menos, para a gente para efetivamente fazer sentido para a gente, mas que eu tenho um mercado endereçável muito bom e que eu tenho ainda um potencial de crescimento, portanto, bastante interessante ainda a percorrer, seja por meio de novos produtos ou por meio de canais de venda, ou mesmo dentro do próprio mercado que estão, mas que ainda vem um espaço gigantesco de crescimento. Então, esse é um perfil mais ideal. A gente também está olhando potenciais aquisições para as empresas que a gente investe. Por exemplo, a própria Conquer. A Conquer pode eventualmente fazer alguma adição de um produto ou de uma tecnologia que seja, então a gente também olha um pouco para a tecnologia que faça sentido para agregar no seu portfólio. Idem para Medcoff ou para a prova. Então, a gente está sempre olhando também esse tipo de ativo que pode fazer sentido, não somente para plugar na Wiser, mas plugar eventualmente até numa das outras marcas. Então, basicamente, esse é um perfil. O empreendedor, obviamente, tem que ter uma qualidade, tem que querer aprender, tem que estar disposto a aprender e tem que querer ser sócio de uma empresa muito maior que pode oferecer para ele uma série de aportes, né? Não só o financeiro, acho que o financeiro até é o menos relevante muitas vezes, mas sim de uma expertise comercial bastante forte, de tecnologia, de gestão, que hoje ele não detém, porque a grande maioria das empresas que a gente vê, das edtechs que a gente vê, são menos avançados do ponto de vista de gestão, ainda tem muita coisa para acontecer do ponto de vista comercial, né, de canais de venda, etc., que a gente pode aportar sem dúvida nenhuma. E o que eu não poderia deixar de perguntar, a companhia mira um IPO? É uma pergunta que é recorrente, que a gente recebe, que o Flávio Augusto recebe também, acho que desde sempre. Nós temos hoje, inclusive, dentro dos nossos investidores, um fundo de private equity, né? E é natural que se pense, né, que se avalie sempre. É uma coisa que sempre tem que estar na mesa.
mas a gente não, vamos dizer, não é o único caminho que a gente percorre também, né? Até porque não depende, às vezes, só da gente buscar um IPO. Você tem que ter a janela, você tem que ter o porte da empresa, você tem que ter a empresa organizada. Algumas coisas disso dependem de nós, outras não. Ah, então a gente, sem dúvida nenhuma, avalia, considera um IPO em algum momento, mas também não existe uma pressa, não existe nenhuma, eh, não existe uma necessidade imediatista de pensar alguma coisa nesse caminho, mas sem dúvida nenhuma temos que sempre estar avaliando, sempre estamos ligados ao que está acontecendo e o que pode acontecer. Então, eu acho que o IPO, sem dúvida nenhuma, pode ser um marco dentro da empresa em algum momento. Se não ocorrer também, acho que a empresa tem um caminho bem interessante que pode ser diferente de um IPO. Para fechar, eu quero fazer uma pergunta que é um pouco mais geral em relação ao negócio de vocês, que é qual a visão que a Wiser tem e quer propagar daqui em diante para o setor de educação? Obrigado, Lunena. Belíssima pergunta também para encerrar, né? Porque eu acho a Wiser um case único. Eu não consigo enxergar no mercado brasileiro nenhum case similar ao Wiser, né? A gente está conseguindo reunir marcas muito fortes em áreas que, de forma geral, em especial as áreas não reguladas, né, que a gente tem, embora a gente atue em pós-graduação, que é uma área regulada, mas de forma geral as nossas entregas são de cursos não regulados, de uma forma muito exitosa, né, causando um impacto muito positivo junto aos alunos, junto aos profissionais, né, a gente está focando muito em empregabilidade, e acho que isso está efetivamente fazendo muito efeito positivo, né? Então eu acho que a Wiser tem se colocado como um case diferenciado dentro do mercado. A gente está construindo alguma coisa que não existe atualmente no país e já temos um porte bastante relevante, mas ainda vemos um caminho tão largo para incrementar ainda mais esse porte, trazendo novas marcas, trazendo novos produtos e tantas outras coisas que vêm acontecendo e que podem acontecer. Com tudo isso, eu vejo a Wiser sendo, sem dúvida nenhuma, acho que um player principal de educação no mercado brasileiro, quando se fala em empregabilidade, quando você fala em upskilling dos profissionais, né? Tudo que é aquilo que a faculdade acaba não preparando o indivíduo, a gente suporta e evolui junto com os alunos. Isso, sem dúvida, tem um valor infinito, né? O valor que a gente acaba gerando é muito alto, acho que para o país como um todo. Então, acho que temos uma responsabilidade muito grande aqui e acho que temos também um prazer muito grande de estar construindo tudo isso junto com pessoas fantásticas, junto com marcas fantásticas e, obviamente, junto com alunos fantásticos que nos procuram e têm os nossos cursos. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, Carlos. Super obrigado. Um grande abraço a todos. Chegamos ao fim de mais um Money Minds, mas vem muito mais por aí. Se inscreva no canal, deixe o seu like e um comentário e até a próxima.